Atenção! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso projeto, só que o nosso projeto vai ser um pouquinho diferente, porque semana que vem, como hoje vocês tiveram a prova do livro, semana que vem iniciam as provas, não é verdade? E a prova hoje vai dar um reforço, tirar dúvidas sobre o conteúdo que vai cair na prova. Não acham legal? Concordam comigo? Então prestem atenção. Além desse reforço que a prova vai dar para a prova, vocês estudem sábado e domingo, tá bom? Que vai dar tudo certo. Vocês terão prova de ciências, tá? A prova de ciências, turminha, vai cair animais do campo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os animais do campo. É muito diferente a vida do campo com a vida da cidade, não é? Lá é tudo verde, aquele ar puro, muitos animais de grande porte, animais de todos os tamanhos. É gostoso morar no campo. Eu gostaria de morar no campo, acho bem gostoso. Então, e lá tem outros hábitos, outras rotinas, outros costumes. Então, nós vamos falar sobre os animais. Quem trabalha com os animais é um pecuarista, porque as pessoas que trabalham no campo também trabalham na agricultura, que é plantação, na pecuária, que é criar animais, cuidar dos animais. E nós vamos falar sobre os animais do campo. Quais são os animais do campo? Quais são os animais que moram no campo? Pensem um pouquinho. Faz de conta que nós estamos fazendo uma viagem lá pela zona rural, pelo campo. Nós temos o quê? Cavalo, galinha, boi, vaca, porco. Tem os lagos e rios lá que tem os peixes. Nós temos as aves, não é? Os pássaros, lá tem muito pássaro por causa do verde. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as características que cada animal tem. Que é característica? É como ele é. Tem animais de vários tamanhos, grandes, pequenos, médios. Tem animais de várias formas, animais altos, gordos, magros, compridos, curtos, pequenos, grandes. Então tem animais de várias cores, marrom, preto, branco, malhadinho, que é preto e branco, com várias cores. Nós temos animais que se alimentam de várias formas, animais que se alimentam só de mato, de vegetal, animais que só comem carne, que são os carnívoros. Tem animais com alimentações diferentes. Então essas são as características. Outra característica é a locomoção. O que é locomoção? É os animais, o que eles fazem para sair de um lugar para outro? Então tem os animais que andam, os que voam, os que saltam, os que nadam. Então também tem a característica da locomoção. E onde eles vivem? Tem animais que vivem na terra. Esses animais que vivem só na terra são chamados de terrestres. Ó, terra terrestre, certo? E animais que vivem na água são aquáticos, animais aquáticos. Deu para saber? Fácil, não é verdade? Então nós vamos falar agora sobre alguns animais. Características de alguns animais. E nós também temos animais que têm o corpo revestido de pelo, de pena, de pele. Vamos falar um pouquinho do porco? Olha lá. Do porco. Então vamos falar. Onde vive o porco? O porco é aquático, da água, ou ele vive na terra, ele é terrestre? O porco, ele é terrestre. Terrestre. Ó, na palavra terrestre, ó, terra. Lembra, não é? Então vamos falar mais uma característica. Quantas pernas tem o porco? Pense num porco. O porco tem 4 pernas. Você sabia que cada perna do porquinho, ele tem só 4 dedos? Né? Nós temos 5, o porquinho tem 4. Vamos pensar também como o porco se locomove, como ele anda de um lugar para o outro. Que ele vai, o porquinho anda, ele não nada, ele não voa, o porquinho anda. Do que o porquinho se alimenta? Ele se alimenta de legumes, de vegetais e de grãos também. Então, vai colocar aqui, ó, legumes, grãos e vegetais. Vamos só pôr esses dois. E como é o corpo revestimento? Como é o revestimento do corpo do porco? Você sabia que o corpo tem uns pelos? Eles têm os pelos curtos. E os pelos do porco, ele é bem duro, ele é grosso. Então aqui nós temos, olha, o porco é terrestre, ele tem 4 pernas,
o porco anda, o porco se alimenta de legumes, o seu corpo é revestido de pelos curtos, certo? Agora vamos para a próxima. Eu vou tirar o porco daqui e vamos para a característica de outro animal do campo. Sai, porquinho! Vamos falar agora sobre a galinha. Opa! A galinha é outro animal que vive no campo. Vamos para as mesmas perguntas? Onde vive a galinha? Ele é terrestre ou ele é aquático? Ele vive na terra? Isso! Então, o porco, ele é terrestre, certo? Ele vive na terra. Que mais? Quantas perninhas tem a galinha? A galinha tem 2 pernas, certo? 2 pernas. Você sabia que cada perninha da galinha tem 3 dedinhos só? É uma curiosidade, né? Que mais? Como que a galinha se locomove? A galinha, ela anda e ela voa baixinho. Ela voa baixo, ela só dá uns voos baixos assim. Que mais? O que a galinha se alimenta? Sabia o que ela come? A galinha come frutas. A galinha também ela se alimenta de sementes e folhas. Ó, frutas, sementes e folhas. E do que é revestido o corpo da galinha? O que ela tem no corpo? É pelo? Não, né? O corpo da galinha é revestido de penas. Então, ela viu a característica da galinha? A galinha ela é terrestre, porque ela vive na terra. Ela tem 2 pernas. A galinha anda e voa baixo. A galinha se alimenta de frutas e sementes. E ela tem um corpo revestido de penas. Certo? Essa é a galinha. Tá sendo fácil? Na hora de fazer a provinha, é só pensar desse jeito, dá certinho. Vamos dar um tchau pra galinha? Tchau, dona galinha. Vamos para o outro animal. Vamos falar do peixe, certo? O peixe, vamos lá. Onde vive o peixe? Ele é um animal terrestre ou ele é aquático? Vamos pensar? Ele vive na terra, ele anda na terra ou ele nada nos rios e lagos? Então, o peixe, ele é aquático. Aquático. Então, o peixe, ele é aquático. O peixe tem algumas pernas? Tem alguma? Uma, 2? Não. O peixe tem aquelas nadadeiras, né? Nadadeiras. Como o peixe se locomove? Como ele faz para nadar? Opa, já falei. Ele nada no rio e no lago. Ele nada. E ele usa a nadadeira para nadar, ó. Nadadeira para nadar, ele nada, tá certo? Do que o peixe se alimenta? Vamos ver? O peixe se alimenta de outros peixinhos. Quando ele acha um peixinho menor, ele vai lá e come o peixinho. E ele também gosta de plantas, ó, plantas. Qual é a característica? Como é revestido o corpo do peixe? O corpo do peixe, ele é revestido de escamas. Tanto que quando a mamãe vai comprar o peixeiro raspa, sai todas aquelas escamas. Vamos ver as características do peixe? O peixe é aquático, ele tem nadadeiras, são 2. Como é a locomoção do peixe? Ele nada de um lugar para o outro, ele se alimenta de peixinhos, né, o peixinho, de plantas, e o seu corpo é revestido de escamas, certo? Agora vamos tirar o peixe, porque o peixe quer voltar para o seu lago ou para o seu rio. Sobre os animais do campo, sobre os animais do campo nós já vimos aqui, certo? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre outro conteúdo que vai cair na prova. Eu posso até deixar as características de uma planta. Uma planta. Do que é formada uma planta completa, turma? Completa. Quando eu falo numa planta completa, eu posso pensar numa árvore. Uma árvore completa. Tem árvores que não são completas, mas vamos pensar numa árvore completa. Quantas partes tem uma árvore completa? Ela tem 6. 6 partes tem uma planta. Vamos ver quais são? Então, eu vou colocar aqui é o solo, é o chão, tá? É a terra.
Então, quem é que fica embaixo da terra segurando a árvore para a árvore não cair, para sustentar a árvore e para alimentar a planta? Sabe quem é? É ela. É a raiz. Raiz. Raiz com Z, hein, turminha? A raiz é que segura a planta para ela não cair, para sustentar e para passar água e alimento para a planta. Aí nós temos também aqui o caule. Aqui nós podemos chamar caule ou tronco, tá? Caule. Então, olha aqui, o caule é que passa o alimento e também sustenta os galhos. Que mais que ela sustenta, turma? Ela sustenta as folhas. Vou pôr de letra de forma, vamos lá. As folhas. Ela sustenta também as flores. Ela sustenta também os frutos. Frutos. E também as sementes. Sementes. Olha, essa é uma árvore completa. Vocês estão prestando atenção? Então, vamos lá nessa árvore completa. Raiz, caule ou tronco, folhas, sementes, frutos e flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma planta completa tem 6 partes. Deu para entender? Então, o que vai cair na prova é isso. Os animais do campo e as partes de uma planta. Fácil, hein? Dá para tirar uma notona grande lá, hein? Tá bom? Dá mais uma estudadinha, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Beijos, até segunda-feira e um ótimo final de semana, tá bom? Vai com Deus!